Ô Josias, nos ouvindo, o que você pensa sobre isso, né? Sobre esse contrato Cruzeiro, Mineirão? Parecia que ficou no passado isso, né? Na SAF do Ronaldo, mas o Pedro Lourenço já deu uma cutucada aí, hein, Jojo? Um abraço, boa noite. Um abraço pra você, Léo, um abraço pra todos aí que acompanham. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo? Agora sim, tudo certo. Pra perguntar. Beleza, então. Olha, Léo, realmente é uma situação que o Pedro Lourenço trouxe à tona, deixa essa dúvida, mas realmente, como você citou muito bem, estava te acompanhando aqui até agora há pouco, é a questão mesmo do futebol caro, né? A gente sabe que o futebol brasileiro ele exige muito, exige condições milionárias, e o Cruzeiro está pleiteando uma tentativa aí mesmo de ter um contrato melhor. Nada justo, ainda mais o Pedrinho, sendo um empresário, né? Sendo um do ramo varejista, ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de negociações com pessoas, né, influentes, e ele até mesmo citou, né, naquela entrevista da última semana que ele poderia inclusive até acionar o governo do estado, né, o próprio governador Romeu Zema, também o vice-governador Matheus Simões, para tentar agilizar alguma situação em relação à Minas Arena. A gente sabe que a Minas Arena hoje tem um contrato muito longo, né, de até 2037, muitas coisas ainda vão acontecer até lá, mas a gente sabe também que a Minas Arena vive um momento de transição, né? Saiu recentemente o Lloyd. Pode ser que alguma coisa aconteça e o Cruzeiro consiga encontrar aí um meio termo. Lembrando que até conversava com pessoas ali da Minas Arena que informavam, né, que esse tipo de protesto do Pedrinho, essa situação que foi colocada por ele sobre os custos, falavam-se até que os custos atuais do Mineirão, eles são bastante parecidos com os custos que o Atlético tem na Arena MRV. Então, assim, realmente o que precisa é sentar, né, o Cruzeiro, o Mineirão, o Estado, e tentar, e também o Atlético, né? O Atlético também manda algumas partidas lá para tentar encontrar alguma solução que seja viável para que o Mineirão não se torne aí também um estádio, aquele que a gente fala, né, de elefante branco, aquela situação toda, mas que se torne um estádio rentável para os clubes, para o estado. A gente sabe que também tem uma dívida da Minas Arena com o Estado, já foi aventada aí muita possibilidade de uma CPI que nunca vai para frente em relação ao Mineirão, mas realmente é um contrato que precisa ser bem avaliado, bem estruturado, para que os clubes, para que especialmente o Cruzeiro, que manda os seus jogos no estádio, possa ter uma renda, possa ter um faturamento melhor, para que o time também consiga arcar com seus compromissos e todos saiam ganhando, porque realmente o futebol é o principal carro-chefe, né, do Mineirão. Temos os shows estão acontecendo até de uma forma mais limitada, se a gente for parar para pensar em relação aos últimos anos, mas realmente é preciso que todos possam sentar e possam chegar a um denominador comum para que o Mineirão possa ser realmente o palco aí do povo do estado de Minas Gerais e não apenas de gestores, não apenas de uma empresa, mas sim que todos possam usufruir deste espaço da melhor maneira possível. É isso, Josias. Olha só, o Lucas Maia e a Maria Gabriela conversaram nesta semana com o Robert, um ex-jogador do Cruzeiro, né? Tá emprestado, o atacante Robert, cria da base da Toca. E vou reproduzir um trecho, já tá na íntegra, inclusive, em O Tempo Esporte, no nosso YouTube, mas teve um trecho que ele falou sobre o Matheus Pereira. E fala dessa amizade com o MP, como o MP foi importante para ele durante o seu período na Toca. E é algo talvez diferente nesse momento, né? Quando a gente fala muito negativo do jogador, mas não, o Robert tem uma impressão super positiva do MP. Vamos ouvir. O Matheus Pereira é um cara assim que dispensa comentários. Eu sou muito fã dele como pessoa e como jogador, sabe? Foi um cara assim sensacional mesmo, de conversa, de tudo assim mesmo, sabe? É um cara que eu tenho como referência por ter vivido ali no dia a dia com ele, ter conhecido, igual eu falei, como pessoa. O carinho que ele sempre teve com a minha família também. E assim, o cara que eu sempre costumo estar perto, sempre costumo assim, ali tá tietando mesmo, sabe? Sempre mando mensagem pra ele. Ô, irmão, vamos aí, preciso de você, faz um golzinho pra nós aí, mando pra ele, sabe? Então eu fico muito feliz realmente de, um cara aí que viveu, passou por muita coisa no futebol, tem uma história muito linda.
E hoje eu também poder chamar ele de amigo, sabe? Poder ter essa relação com ele é sensacional. E fico muito feliz também. Às vezes a gente fala muito, né, Josias, dessa relação do Matheus Pereira, como ele é de grupo e tudo mais. Pelo menos o Robert tem uma referência positiva do MP10, né? Exatamente, Léo. E a gente lembra também que o próprio Pedrinho citou, né, que teve um desentendimento depois daquela expulsão do Rafa Silva lá naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Pelo que a gente percebe, o Matheus Pereira é um jogador muito de grupo, ele tem essa amizade com o elenco, né? O Gabigol chegou aí também já o elogiando, chamando de meu 10, né, no Campeonato Mineiro, em um jogo em específico. E assim, o que a gente vê é que ele é um jogador realmente que é muito bem avaliado pelos seus próprios companheiros. O que a gente fica aí pensativo realmente primeiro, da influência que ele tem sobre os demais companheiros, né, que mostra que ele realmente tem um poder de mobilizar aí os seus outros companheiros de equipe, e também o que mostra o que ele pode render mais, ele pode ser um líder, pode ser uma figura mais influente dentro dessa motivação que o Cruzeiro busca para ter uma volta por cima. Realmente acho que talvez esse tempo longe aí dos microfones, dos holofotes, porque o Cruzeiro está completamente fora de tudo neste momento, né? Talvez possa ser importante para o Matheus Pereira dar uma controlada, uma repensada, voltar melhor aí no final deste mês para o início do Brasileiro, para que ele possa ter tranquilidade também e possa encarar isso como uma oportunidade, né? Um jogador que o ano passado chegou à seleção brasileira não pode perder, não tem como um atleta desse perder um futebol de uma hora para outra e ir por água abaixo dentro de um time onde ele se considera como torcedor do time, já disse isso várias vezes, mas que precisa ter a cabeça no lugar e o foco no Cruzeiro, porque o que a gente tem visto, o que a gente percebeu nesse início de ano, é que o foco dele estava completamente em outro lugar. Já que nada deu certo, o importante é ele voltar a ter este foco no Cruzeiro e que ele possa trazer de volta aí esta alegria, não só do torcedor cruzeirense, mas dele próprio, de jogar futebol e de vestir a camisa 5 estrelas. Matheus Pereira tem nenhuma proposta não, né, Bruno? Já parou essa novela aí? Não, por enquanto, Matheus Pereira segue aqui no Cruzeiro. A última foi aquela mesma do Zenit, mas por enquanto, Matheus Pereira está aqui à disposição, inclusive, do técnico Leonardo Jardim. Perfeito. Aqui o Leandro Carvalho tá dizendo que o Cruzeiro tem como opção jogar no Independência, só deixar para jogar no Mineirão em jogos de mata-mata. O Flávio Andrade tá dizendo: Bruno Daniel está de parabéns, super didático e raciocínio rápido, parabéns, ganhou um fã. Obrigado. Como que é o nome do fã? É o Flávio Andrade. Flávio Andrade, muito prazer, abraço, viu, Flávio? Obrigado pela observação, continua com a gente. É isso aí. Ô, Jojo, pra fechar contigo, né, você fala na sua coluna sobre o filme Ainda Estou Aqui, talvez o Wallace tentando buscar um Oscar ainda, né? Ontem falamos sobre essa situação aqui, o Pedrinho mesmo citou, né, que o Wallace tá entrando ali em forma e tal, tá se recondicionando fisicamente e que tem essa expectativa de fato brigar por posição. Seria com o Romero, né, Josias? Pois é, mas eu acho que ele pode até jogar junto do Romero, viu? Eu acho que o meio-campo do Cruzeiro, às vezes, é muito frágil. É o meio-campo que não é muito pegador. A gente vê o Matheus Henrique realmente sendo... O pessoal não gosta, não. Esses dias até vi nosso amigo Rodrigo Gente aí, bastante revoltado com esse termo box to box. Mas a gente sabe que realmente o Matheus Henrique faz exatamente isso. Não vamos deixar o futebol aí no inglês, mas realmente o Matheus Henrique faz isso, de ir buscar a bola, né, lá atrás, armar o jogo, construir as jogadas, ele marca, ele desarma, ele defende, ele ataca, mas o Cruzeiro precisa talvez um jogador mais físico ali para atuar junto do Romero. O Romero deu alguns vacilos no Campeonato Mineiro, mas é o jogador confiável, é o capitão do time, mas talvez o Cruzeiro tendo uma proteção melhor na cabeça de área, o Cruzeiro possa começar a evitar de tomar esses gols que o Cruzeiro tem tomado, né? O Cruzeiro levou gols em todos os jogos do Campeonato Mineiro e vai enfrentar agora um Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, onde os adversários são mais qualificados e o Cruzeiro precisa de uma proteção melhor. Creio que o Leonardo Jardim já esteja trabalhando isso, tentando visualizar ali o que ele pode enxergar de melhor dentro deste esquema tático do Cruzeiro, talvez fortalecer um pouco mais o meio campo, mas a gente também vê que a tendência é de ter
3 atacantes. E com isso, talvez o Romero continue sendo o único homem defensivo. Mas, quem sabe, ele pode brigar aí com essa vaga, né? Pensando numa segunda etapa, ou então ir recondicionando o seu futebol para poder também ser esse homem mais pegador. Porque a gente lembra, né, Léo, que quando ele chegou aqui no Cruzeiro, ele tinha os melhores números de desarmes do futebol europeu na sua época lá de futebol italiano. Então, realmente é um jogador que pode ainda dar o retorno, mas é um atleta que está devendo bastante, assim como vários nomes do elenco do Cruzeiro que precisam jogar mais futebol. E o caso do Wallace, para mim, é claro, é físico. O problema dele é físico. Jogador muito pesado, um jogador aí que precisa entrar no prumo para poder se ajustar a este esquema tático do Leonardo Jardim. Boa, Josias. Imagino que você está bem satisfeito, né, Josias, com essa rodada aí de Champions League. Ontem o Arsenal em 7-1. Pois é, bem satisfeito, né? Eu até não esperava. Na verdade, eu esperava que o Arsenal venceria o jogo, mas não por esse placar. Acho que o time do PSV, os dois times estão muito abaixo, né, Léo? Tanto o Arsenal quanto o PSV. Eu estou um pouco indignado aí com o Arsenal, porque eu acho que a administração, a diretoria do Arsenal abriu mão do campeonato inglês, porque não contratou nenhum jogador. Mas vamos ver como que vai ser agora essa sequência, porque o Arsenal, pelo cruzamento, tem tudo aí para pegar, né? O Real Madrid, já tô chutando aqui, colocando o Real Madrid nas quartas de final. A gente sabe que tem o jogo da volta, né? Mas mesmo se for o Atlético de Madrid, vai ser um jogo muito pesado. Então, assim, o Arsenal realmente foi muito bem ontem, né? Fez um grande jogo, mas vamos ver como vai ser essa sequência, assim como o Real Madrid também foi muito bem, o time muito bem montado, os outros jogos, né? Também muitas coisas interessantes aconteceram e estão acontecendo nesta rodada de Champions League. Acho que essa questão dos playoffs eles ajudaram muito a trazer mais uma dinâmica, né, de mata-mata, de tensão. A gente viu o Milan indo embora, o Manchester City. Então acho que foi uma coisa acertada. Só temo, Léo, realmente, é que em algum momento o nosso presidente aí da Confederação Sul-Americana de Futebol, né? O Alejandro Domingues vai acordar um dia e vai falar assim: vamos meter uma fase de liga na Copa Libertadores. Pode esperar que isso vai acontecer, viu, Léo? É verdade. O Rafinha acaba de abrir o placar para o Barcelona, né? Jogos de ida das oitavas de final da Champions League. 1 para o Barcelona, 0 para o Benfica. Já estamos com 18 minutos do segundo tempo. Nos outros jogos desta quarta-feira, temos o duelo dos Bayerns, né? E o Bayern de Munique está levando a melhor sobre o Leverkusen, 2-0. O Musiala marcou, o Harry Kane também marcou para a equipe do Bayern de Munique. Mais cedo tivemos a vitória da Internacional, né? Fez 2-0 em cima do Feyenoord. A equipe da Inter também levando vantagem nesse jogo, pelo menos de ida, da Champions League. O meu caro Josias Pereira, forte abraço para você, até a próxima. Um abraço pra você, Léo. Até a próxima. Valeu.